A paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu e precisamos e carecemos da misericórdia dele, né? Eu estava aqui lendo o livro de Amós, no capítulo 3, e me deparei com esse versículo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E isso me levou a uma outra passagem de Atos capítulo 15, que a Bíblia fala que Paulo e Barnabé foram designados para pregar o Evangelho em algumas regiões pela igreja de, salvo engano, de Antioquia. E eles saíram pregando o Evangelho. Entretanto, alguns falsos irmãos, que a Bíblia mesmo denomina assim, seguiam após eles, tentando deturpar o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que Paulo e Barnabé estavam pregando. Paulo e Barnabé pregavam e vinham os judaizantes atrás de Paulo e Barnabé, dizendo que era obrigado, para que se tenha a salvação, que fossem circuncidados, que era um rito judaico. Naturalmente, Paulo debatia com essa questão. O livro de Gálatas inteiro é um checkmate sobre essa questão de judaizar a igreja. Isso se traduz hoje no meio do povo de Deus comparado aos legalistas, que querem trazer a salvação através de obras, de méritos humanos. Isso não vai existir. Quando você tem obras boas, isso só prova uma coisa: que você é um servo de Deus, que você realmente foi transformado pelo amor de Jesus. Então você naturalmente vai produzir bons frutos, obras boas, ajuda ao próximo e etc. Mas isso não te dá mérito da salvação. O mérito da salvação é só um. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Só. É o suficiente. Esse foi o preço exigido e esse foi o preço pago, não por mim, não por você, mas pelo Senhor Jesus. Ah, irmão, então eu vou ao monte para ter salvação? Não. Eu oro para ter salvação? Não. Eu oro para fazer a minha manutenção da minha fé, da minha moral cristã, do meu cotidiano cristão, e não para obter salvação. Salvação nós já temos todo dia. Somos salvos. O Senhor sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele sabe quando você vai pecar. Ele sabe quantas vezes você pecou. E você sabia que muitas das vezes você peca e nem sabe que pecou? Tem pecados ocultos que a gente nem sabe que está desagradando. Às vezes falamos algumas palavras com nossos irmãos e magoamos nossos irmãos. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que chama o seu irmão de louco é réu de fogo? Pois é. Então muitas das vezes a gente, sem perceber, falamos coisas que levam a nos afastar do Deus vivo. E muitas pessoas, irmãos, acabam se afastando de nós porque não concordam conosco, não aceita a ideia. E isso é bíblico. Paulo acabou se desvinculando de Barnabé, porque Barnabé foi naturalmente influenciado. Ele combateu esses irmãos, as ideologias desses irmãos, né, não é a pessoa, mas foi contaminado. Aí isso culminou em que? Numa primeira reunião oficial entre os apóstolos, que está registrado em Atos 15. E ali foi determinado, presidido por Tiago, não por Pedro, a palavra final do que deveria ser seguido pelos apóstolos. As principais coisas que deveriam ser mantidas. E Paulo seguiu para um lado, Barnabé para o outro. Muitas vezes, irmãos, as pessoas saem do nosso meio e vão embora. Muitos mantêm a amizade com você, outros não. Outros, tudo leva para o pessoal. Tudo faz uma fogueira, um incêndio, com pouca coisa. São intolerantes, muitas das vezes. Querem que se toleram o erro deles, mas não o dos outros, não. Só o deles. E muitas das vezes as pessoas são obrigadas a seguir um caminho e outro. E está tudo bem, irmãos. Você não é culpado disso. Você não tem que deixar de ser aquilo que Deus te fez ser em função do outro. Você não pode viver uma vida em função do outro. Você tem que ter a tua fé. Você tem que ser uma pessoa flexível? Sim. Você deve dar ouvido? Sim. Ouve, analisa.
Retém o que serve para você. E o que não serve, você, joga fora, irmão. Joga fora. As tribulações alheias, ela não pode atingir a tua vida. Você tem que ter no seu coração um escudo, um campo de força espiritual, para que as energias negativas de estresse, as energias de afobação, de ansiedade alheia, não atinjam a sua vida, porque você já tem os seus próprios problemas para tentar tirar você do equilíbrio. Então não deixe que pessoas influenciem e tirem a sua paz, porque ela não tem a paz dela. Não deixe que pessoas te projetem segundo a sua própria figura. Tem pessoas que querem projetar nos outros aquilo que ela é. E acaba te acusando de muita coisa. Acaba te dizendo e falando coisas que ela é. Tipo, te chamando de estressado, te chamando de uma pessoa assim, assado, etc e tal. Na verdade é ela que é. Então não deixe que essas influências atinjam a sua vida. Tenha convicção em Deus daquilo que você é em Cristo Jesus. E ponto final. Opiniões, se fossem realmente muito importantes, seria cobrada. Não digo com isso que você não deve ouvir pessoas que são usadas por Deus, que são pessoas que realmente querem o seu bem, que querem te ajudar, que realmente fazem algo pela tua vida por amor, pelo evangelho que elas vivem. Aí sim, essas pessoas que realmente chegam junto com você, que querem o seu bem, essas você pode dar até ouvido. Mas mesmo assim, quem entende melhor de você é você mesmo, que está acordando, dormindo com você. Primeiro, o Espírito Santo de Deus. Segundo, você. Então, irmãos, nós devemos ter a nossa convicção em Cristo Jesus como pessoa, como igreja primitiva. Nós devemos saber quem nós somos, ter uma identidade em Deus. Porque fulano foi assim, você é assim, você é... Irmão, segue para Cristo, segue o foco, segue em frente. E deixa quem quiser falar. Eu digo para você, hoje, aos 52 anos de idade, elogio e crítica são as mesmas coisas. Por quê? Se uma pessoa vem, após uma mensagem que eu prego, vem dizer: pastor, você pregou muito bem, você é um homem de Deus, você é isso, você é aquilo outro, e papapá, e ppp. Eu sei que eu não sou isso tudo. Eu sei que eu não sou esse anjinho de candura. Eu sei que eu tenho minhas falhas. Por outro lado, se uma pessoa vem me criticar e começa a falar um monte de coisa sobre mim, algumas coisas que podem até ser verdade sobre a minha vida, porque eu também tenho falhas, mas quando começa a criticar muito, a falar muito, isso aqui, porque ele não vale nada, porque ele já fez isso, porque ele já fez aquilo outro, porque ele é isso, aquilo outro, e nunca veio nem sequer a mim me perguntar, também, irmão, não vai valer de nada. Eu sei que eu não sou aquilo que falam de mim. Eu sou responsável pelo aquilo que eu digo, pelo aquilo que eu faço e não pelo aquilo que fazem. Então, meus amados, se alguém se afastou da sua vida, entrega na mão de Deus. Nós não precisamos, para amar, estar grudado. Amor tem um significado muito mais além do que palavras. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.